Dando continuidade aí, pessoal, à nossa revisão, nós vamos trabalhar o nosso outro conteúdo, que é a consulta e prescrição de enfermagem, os aspectos éticos e legais, onde a gente sabe que, como consulta de enfermagem, né, nós temos que ela é uma atividade privativa do enfermeiro, onde na consulta de enfermagem nós iremos trabalhar promoção, prevenção, proteção de saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, família e coletividade. E é na consulta de enfermagem que nós iremos trabalhar a SAI, né, a sistematização da assistência de enfermagem. Dentro da sistematização da assistência de enfermagem, nós vamos fazer o quê? Fazer a prescrição da assistência de enfermagem. Tá? Que são as implementações, né, que é o processo de enfermagem, onde a gente faz o plano assistencial de enfermagem. Esse plano assistencial, ele vai ser embasado nas etapas aí anteriores da SAI, né, que é a coleta de dados, que é o diagnóstico de enfermagem, tá? E daí nós vamos fazer, tá, essa implementação. Lembrando que dentro da prescrição da assistência de enfermagem, nós também temos a prescrição de medicamentos, tá? E daí vamos ver a diferença. A prescrição da assistência de enfermagem, ela também é uma atividade privativa do enfermeiro, assim como a consulta de enfermagem, tá? É nela que nós vamos trabalhar a SAI, as etapas da SAI. Vamos orientar o nosso paciente, vamos avaliar o nosso paciente, vamos colocar metas para a melhoria desse paciente e vamos tudo que for orientado registrar no prontuário do paciente para que a continuidade da assistência seja seguida, tá? Com relação dentro da prescrição da assistência de enfermagem, nós podemos exercer a prescrição de medicamentos. Essa prescrição de medicamentos é uma atividade que é do enfermeiro, mas como integrante da equipe de saúde, tá? Porque ela é como integrante da equipe de saúde. A gente vai falar mais na frente, certo? Porque na realidade eu preciso de outros profissionais para fazer essa prescrição de medicamentos, tá? E daí, né, dentro da resolução 311, nós temos a questão, né, dos direitos e dos deveres e das proibições, tá? Com relação à nossa consulta e prescrição de enfermagem, mas aí eu pontuo aqui o artigo 37, né, de recusar-se a executar a prescrição medicamentosa e terapêutica onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. No parágrafo único, o profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar a prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade, né? Nós já até trabalhamos essa questão na AV1, certo? Nós tínhamos uma questão parecida com essa, e é o nosso direito aí nos recusarmos a executar a prescrição medicamentosa que esteja, né, que não esteja assinada e carimbada pelo profissional. Com relação a alguns dos nossos deveres, tá? Nós devemos avaliar criteriosamente nossa competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem, tá? Em uma das nossas atividades, questões do exercício de legislação, nós trabalhamos essa questão, tá? No sentido de que eu tenho que fazer uma autoavaliação se eu tenho realmente condições de aceitar mais um cargo, mais uma função, tá? Diante das que eu já tenho e se eu tenho tempo de desenvolver essa função. Então, isso é um dever meu, realmente fazer essa autoavaliação, que quem pode dizer se tem condições de realizar a atividade, a função ou não, é o próprio profissional,
tá? E devemos cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão. Para isso, nós precisamos saber o que é que o nosso código de ética nos orienta, tá? Senão a gente pode estar aí cometendo determinadas infrações, como, por exemplo, a infração ética e a infração disciplinar. Lembrando delas, infração ética é quando eu vou contra o meu código de ética. Infração disciplinar é quando eu digo que eu não sei o que o meu código de ética me orienta, tá? E nós, por obrigação, nós temos que saber o que é que o nosso código de ética nos orienta com relação às nossas atividades profissionais. Aqui no artigo 50, tá? É nosso dever comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional, além de colaborar com a fiscalização do exercício profissional, certo? Então, eu tenho que ter ciência do que acontece na instituição em que eu trabalho, eu tenho que ter ciência do que acontece com relação às minhas atribuições, às minhas funções como enfermeiro e cumpri-las, né, de forma legal, tá? E caso eu seja, né, não consiga realizar determinadas atividades ou saia de um cargo, eu tenho que comunicar isso ao meu conselho regional. Isso é um dever meu. Dentro das proibições, tá? Nós somos proibidos de prescrever medicamentos e praticar atos cirúrgicos, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência. No caso da nossa prescrição de alguns medicamentos, ele vai estar dentro da legislação vigente, tá? Nós vamos falar já nele quando a gente entrar aí nas leis e resoluções, ok? No artigo 80, delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou saúde que não seja enfermeiro. Eu só posso delegar as minhas atividades que são privativas para outro enfermeiro, tá? Aqui nós falamos, né, a questão da Constituição, tá? E daí nós vamos para a nossa Lei 74/98 de 86, onde ele fala, né, o que a gente quis falar até agora. A questão de atividades privativas do enfermeiro, consulta de enfermagem e prescrição da assistência de enfermagem. São privativas, só quem pode exercer, só quem pode realizar é o enfermeiro. E função como integrante da equipe de saúde, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, tá? Então, pessoal, vejam bem essa questão, porque na atividade que nós passamos, alguns, na realidade, responderam o que estava escrito, tá? Então, veja bem, nós podemos prescrever os medicamentos dos programas que nós trabalhamos, dos programas que nós desenvolvemos, certo? Dentro da saúde pública. Aí o que é que acontece? Mesmo que a gente só prescreva os medicamentos dos programas que a gente assiste, que a gente realiza dentro da saúde pública, tem que no município ter um protocolo, tá? Assinado pelo gestor municipal e pelo secretário de saúde, permitindo que nós, como enfermeiros, possamos prescrever os medicamentos dos programas que nós realizamos. Isso é o que naquele artigo falava em legislação vigente, tá? Tem que estar em legislação do município. Os medicamentos que a gente pode prescrever como enfermeiro dos programas que nós realizamos, ok? Aí o que é que acontece? Se no município que eu vou trabalhar na saúde pública, eu desenvolvo os programas
da atenção básica, né? Os programas lá do serviço público. E no município o gestor já baixou, já assinou essa portaria e eu posso prescrever, então eu estou respaldada contra qualquer coisa, certo? E quais são esses programas, né? Mais na frente nós vamos ver os programas, mas é o que? Puericultura, saúde da mulher, saúde do idoso, saúde do jovem, adolescente, certo? Planejamento familiar. E com relação aos diabéticos e aos hipertensos, nós não prescrevemos, nós transcrevemos. Que é por isso que na maioria dos estabelecimentos públicos, ele já tem a carteirinha do hipertenso e do diabético já com o nome da medicação, ok? E daí essa mesma coisa, ela é reforçada, ela está na Lei 74/98 de 86, ela está reforçada no Decreto 94.406, ela está reforçada na Resolução 317 de 2007, tá? Que foi renovada aí pela 71 de 2002, tá? Não, que era de 71 de 2002 e foi renovada pela 317 de 2007. Foi baixada uma portaria do Ministério da Saúde reforçando que nós poderíamos, né, fazer essa prescrição desses medicamentos devido a tantas brigas aí dos Conselhos Federais de Medicina, ok? E daí é tudo que está dito, né, nesses slides. Então, pessoal, em suma, o que é que nós, como enfermeiros, podemos prescrever? O enfermeiro faz a prescrição de medicamentos como integrante da equipe de saúde. Não é uma atividade privativa a prescrição de medicamentos, é como integrante da equipe de saúde. E ele pode prescrever os medicamentos dos programas de saúde pública que ele realiza dentro da saúde pública, que estejam na rotina estabelecida das instituições de saúde, ou seja, que esteja aprovado pelo gestor municipal e secretário de saúde, tá? Então, para respaldo nosso, a gente pede uma relação dos medicamentos que nós, como enfermeiros, podemos prescrever e uma relação de exames que nós, como enfermeiros, podemos solicitar, tá? E lembrem-se que a enfermagem, ela não trabalha somente na prescrição de medicamentos, porque tem certos enfermeiros que na realidade eles não realizam a prescrição da assistência de enfermagem, eles apenas realizam a prescrição de medicamentos, tá? E esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo como atividade privativa é realizar a consulta de enfermagem e realizar a prescrição da assistência de enfermagem, ok? Aqui são os programas, né, que nós podemos trabalhar: saúde da mulher, saúde do homem, jovens e adolescentes, saúde do idoso, saúde mental, pessoas com deficiência, saúde indígena, saúde do trabalhador e as imunizações. Tá bom? E daí nós encerramos aqui a revisão de consulta e prescrição de enfermagem.